Olá, você, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você me assiste. Elisiane aqui para mais um dia no Diálogos de Vida. E hoje eu quero compartilhar com você um livro maravilhoso da Bíblia. Eu não vou fazer a leitura aqui, mas peguem 1 Samuel 13, o 14, o 15. Faça uma leitura bem acurada nesses livros, porque neles nós vamos verificar a queda, a unção e a queda de Saul, que foi ungido rei, depois ele foi deposto, e a unção de Davi por Samuel. E a gente começa a história lá no 13, como? Saul, ele começou a desobedecer a Deus, ele participava das guerras, Deus pedia para exterminar tudo, e de repente Samuel, que é esse balido que eu ouço, ele não destruía tudo, ele guardava os despojos de guerra e não era para ser dessa forma. Ele ofereceu sacrifício ao invés de Samuel, que ele teria que aguardar o profeta Samuel, ele ofereceu sacrifício. Então assim, Saul ele veio de uma linha de várias coisas, vários acontecimentos, vários fatos fora da direção do Senhor, desobedecendo o Senhor nosso Deus. Pois bem, aí então o Senhor fala com Samuel: Samuel, eu vou ungir um novo rei. Até quando, né? Irá pedir por Saul e tal e tal. E então Samuel, obediente que é, vai até a casa de Jessé, filho de Davi. E olha que interessante, quando Samuel estava na casa de alguém, era uma festa, era um acontecimento. Olha, Samuel está na casa de fulano de tal. Isso era motivo assim para reunir a família e fazer aquela festa. E aí, quando Samuel chega na casa de Jessé, ele olha os filhos e o primeiro que ele vê, Eliabe, forte, né? Aparência de guerreiro, sisudo. Então ele pensa em seu coração, com certeza foi esse que Deus escolheu para reinar. Ai, e Deus, Samuel, não foi esse quem eu escolhi. Não é esse. Samuel passa por todos os filhos de Jessé, não é nenhum daqueles. Então Samuel fala: não tem mais nenhum filho, não é nenhum desses que estão aqui. E aí Jessé fala: sim, existe Davi que está no campo a pastorear as ovelhas. Irmãos, agora vocês pensem. Samuel na casa de Jessé, um acontecimento, e Davi estava onde? No campo pastoreando as ovelhas, aquilo para qual ele foi chamado. Se fosse no dia de hoje, eu já imagino Davi: como assim? Ninguém me chamou, Samuel está na casa e ninguém me chama para participar desse momento e tal, me larga lá, né, com as ovelhas. Mas não, Davi não era esse tipo de pessoa. E quantos de nós hoje, às vezes, nós somos... A gente chega na igreja assim, o irmão às vezes não dá paz ao Senhor, a gente já fecha uma cara, já fecha um bico. Esse irmão hoje está de mal com a vida, não deu nem paz do Senhor. Irmãos, olha... Quem tem que brilhar ali é o Senhor Jesus. Nós estamos ali para servi-lo. Se o irmão me cumprimentar, glória a Deus, paz do Senhor, meu irmão. Se ele não me cumprimentar, paz do Senhor, irmão, tá tudo bem, tá tudo certo aí. Não vamos perder nossa paz nem nossa bênção por conta disso. Pois bem, aí o que aconteceu? Foi chamar o Davi, Davi foi ungido, e a história a gente já conhece, né, que se vem. Davi é ungido rei em lugar de Saul, Saul é deposto. Mas o que eu fico pensando é quantas coisas Davi não passou nesse processo da unção dele de rei, até ele efetivamente se assentar ao trono, poder governar, poder reinar. Ele teve muitos processos. Davi era um menino ainda quando ele foi ungido rei. No entanto, esses processos pelos quais Davi passou não desanimaram, muito pelo contrário. E Davi, ainda que criança, ainda que jovem, ele era um valente guerreiro. Quando ele vai levar comida para os seus irmãos, que ele vê o gigante Golias afrontando o exército, ele fala: mas o que está acontecendo aqui? E é como se os irmãos de Davi falassem assim: ai, tipo, se recolha na sua insignificância, o que você está querendo saber, se intrometendo em assuntos de guerreiro? Mas ninguém estava lá, né, guerreando contra o gigante Golias, porque era assim... para evitar muitas mortes, eles escolhiam: eu vou com o meu melhor guerreiro e você traz o teu melhor guerreiro, vamos colocar eles para guerrear e ver quem sai vitorioso, para evitar a morte desnecessária. Só que o gigante Golias estava há dias já no arraial ali e não tinha ninguém para ir batalhar com ele.
Até que o menino Davi foi lá para levar comida para os irmãos a pedido do pai. Então, olha a obediência de Davi, e Davi, ele não aceitou aquela situação. Ele falou assim: quem é esse incircunciso que está lá e tal? E os irmãos de Davi: não, o que você está querendo saber? Irmãos, se diz respeito ao nosso Deus, diz respeito a nós sim. Deus precisa ser defendido? De forma alguma, Deus não precisa de defesa, mas nós, como filhos que somos, nós precisamos nos posicionar, e foi isso que Davi fez. Ele se posicionou porque Saul era o rei. E onde é que estava Saul? Lá no castelo dele, bem quietinho. O que aconteceu com o rei Saul? Faltou posicionamento. E nós, enquanto cristãos, enquanto filhos do Senhor, quantas vezes nós precisamos nos posicionar, saber a que viemos e nos colocar para aquilo a que viemos, fazer, servir, trabalhar, estudar. O que o Senhor colocar nas nossas mãos precisa ter posicionamento para ser executado, para não ser uma coisa sem sentido, sabe? E Davi, ele era esse menino. E a Bíblia fala mais à frente que Davi, o Senhor fala: achei Davi um homem segundo o coração de Deus, segundo o meu próprio coração. Irmãos, olha que coisa, olha, graciosa de se ouvir. Segundo o coração de Deus, ser exatamente aquilo que o Senhor pensou, aquilo que o Senhor sonhou, aquilo que o Senhor projetou. E eu falo que alegria poder ser chamado mulher, filho, filha, jovem, menino, segundo o coração de Deus. Mas, irmãos, tem um preço. Tem o preço da obediência, tem o preço do abandono de mim, quem eu sou, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, a renúncia. Tudo tem um preço. E nós precisamos saber onde nós estamos em Deus, quem nós somos nas mãos do nosso Deus, porque Ele nos chamou para um propósito. A questão é, nós estamos entendendo o propósito do Senhor para as nossas vidas? Ou nós estamos brincando de ser cristãos? Nós não podemos brincar de ser cristãos. A volta do Senhor Jesus está próxima. Que nós possamos, em nome de Jesus, nos posicionar. Deus, é isso que eu vim fazer? Então amém, é isso que eu vou fazer. Me dá da tua graça, da tua sabedoria, em nome de Jesus, e vamos embora. E vamos embora. Fique com essa meditação, leia o livro de 1 Samuel, Crônicas também vai falar um pouquinho a respeito da história. É um livro simplesmente fabuloso. Espero que vocês cresçam na graça e no conhecimento, assim como foi com o Senhor Jesus. Boa leitura, até a próxima.